E o Porto saiu na frente do Palmeiras na preparação para a estreia do Mundial. Bom, depois da vinheta. A menos de 2 semanas da estreia do Mundial entre Palmeiras e Porto, tivemos esse amistoso aqui, ó, onde o Porto venceu na preparação pro Mundial e para a estreia, né? O Porto disputou um amistoso contra o Wydad Casablanca, né, do Marrocos, que inclusive também tá no Mundial, tá no grupo do Manchester City, e venceu com o gol do Samu Agueoa, que é o centroavante gigantesco de 1,92 do Porto. Olho nesse Samu, tá bom? Olho nesse Samu, esse cara aí vai ser a nossa principal preocupação na estreia do Mundial. E digo mais, já vou avisando pra você, se você não é inscrito aqui no canal Parmeiro, vai ter uma análise do time do Porto. Vou trazer aqui no domingo a estreia aqui das análises dos nossos adversários e eu vou trazer pra vocês todos os detalhes para vocês ficarem ligados do time do Porto. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like aqui e a sua opinião sobre o que você acha que vai ser o jogo. Bom, o gol saiu no primeiro tempo, né? 1 a 0, o Porto abriu o placar contra o Wydad Casablanca com esse gol aí do Samu. Não conseguiu ampliar o placar, mas beleza, foi um jogo de muitos testes. E o que a gente precisa levar em consideração é o quê? Primeiramente, o Varela, que é o volante, primeiro volante do Porto, né, o jogador importante, né, vindo do Boca Juniors e tudo mais, ele foi liberado desses amistosos pré-mundial por problemas particulares e tal, e ele não foi para esse jogo contra o Wydad. O que foi feito? O técnico do Porto, Martim Anselmi, colocou o Eustáquio para jogar de volante. Ele que é um volante de origem, tá? Mas ele vinha jogando como um zagueiro. Nessa linha de 3 do Porto, ele vem jogando como um zagueiro que com bola passa a virar um volante. Nesse jogo, nessa preparação, ele jogou fixo como um volante e o Porto teve 3 zagueiros de origem. Coisa que ele não vem utilizando muito. Ele precisaria fazer isso? Não precisaria, ele poderia colocar simplesmente alguém no lugar do Varela e manter o Eustáquio na posição que ele vem fazendo. Mas isso indica o quê? Um teste, isso é um teste para o Mundial. Outro teste que foi feito, ó, Fábio Vieira, que joga de meia, né, como meia no time do Porto, jogou de atacante, enquanto, vocês estão percebendo a falta de alguém? O PP nem foi utilizado. Num jogo em que tivemos muitas substituições, muitos testes, o PP nem foi testado. Provavelmente já é um titular incontestável e não haverá testes. Não haverá testes para o PP, ele já está garantido. Então a gente pode imaginar um Porto diferente do que muita gente espera para esse jogo contra o Palmeiras. Muita gente espera que vai ser Fábio Vieira no meio, Mora de um lado, PP do outro e Aguerroa. Talvez não. Talvez o Fábio Vieira dispute posição ali com o Mora ou com o PP, para ter um time mais robusto no meio-campo, para tentar ganhar o meio-campo, que é o setor mais forte do Palmeiras, onde tem mais combate. Vamos ficar de olho nisso, tá? Dito tudo isso, por que eu falei que o Porto saiu na frente na preparação? É só uma questão técnica de que eles já estão disputando amistoso pro Mundial e vão disputar um outro contra um time, esqueci da onde, mas um time mais fraco, não é um time do Mundial. Já o Palmeiras, olha só, Palmeiras tem folga tripla antes de iniciar a preparação para o Super Mundial. Isso foi ontem, né? Na segunda-feira, dia seguinte da derrota para o Cruzeiro. Então, segunda, terça e quarta, o elenco tem folga. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que essa folga não é justa? É perda de tempo nesse momento? Deveria focar no Mundial e não nesse descanso? Eu acho que faz sentido, tá? Essa folga tripla. Dá uma arrefecida ali no elenco e depois preparação. Na quinta-feira, o elenco se reapresenta sem vários jogadores, né? Todos os da convocatória, o Facundo, o Emiliano, o Piquerez, que não estão convocados para a lista final do Uruguai, mas estão na pré-lista, e o técnico, o Bielsa, ele simplesmente faz uma lista larga e dispensa os caras na convocação. É bizarro isso, cara. E prejudica, porque se os caras não forem convocados, eles perderam esses dias à toa. Tá ligado? Tem o Estevão também, que tá convocado para a seleção brasileira, tem o Gustavo Gomes, que tá convocado para a seleção paraguaia, o Richard Rios na seleção da Colômbia. Todos esses vão se representar depois lá nos Estados Unidos. Mas, fato é, o Palmeiras se representa na quinta-feira para iniciar a preparação pro Mundial e não fará nenhum amistoso. Eu tô vendo muita discussão sobre isso, eu quero saber a opinião de vocês. O Porto marcou 2 amistosos só pensando no Mundial, para testar o time do Mundial, para fazer testes ali no elenco. O Palmeiras não marcou nenhum amistoso. A preparação do time para o Mundial, o teste foi no Campeonato Brasileiro agora. O que vocês acham disso? A minha opinião
é que vai depender do resultado do jogo. Se o Palmeiras ganhar, vão falar que tá tudo certo e foi a melhor escolha. Se perder, vão falar que foi por causa disso. A gente sabe como é a análise de futebol no Brasil. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, eu vou fixar o melhor comentário, tá bom? Ó, lembrando que eu falei antes, nesse final de semana teremos a estreia do nosso programa sobre o Mundial, onde eu vou trazer as análises de todos os nossos adversários, um por um, né? Obviamente, fora outros conteúdos que eu não vou revelar ainda. Então, para você ficar por dentro, é só você se inscrever aí, deixa o like, a sua opinião. Tamo junto e avante palestra.